Além da gente entender um pouquinho dos receptores, vou dar exemplo aqui para vocês de uma via. São várias vias. Uma delas é a via anterolateral ou espinotalâmica. Não tenha medo do nome. O nome ajuda a gente a entender. Espinotalâmica. Por que via espinotalâmica? Uma via que está relacionada com a medula espinal até o tálamo. Que anterolateral? Anterolateral, porque lembra que eu falei que a coluna posterior, coluna anterior e colunas laterais? Onde ela está localizada? Ó, anterolateral, entre a coluna anterior e as colunas laterais. Trato espinotalâmico. O que é um trato? Conjunto de axônios de neurônio no sistema nervoso central. E aqui? Aqui, nervos. Então, essa via aqui conduz informação de receptores da dor, do frio, calor, tato grosseiro, pressão, coceira, prurido. Essas informações captadas nos receptores são conduzidos até o sistema nervoso central através de neurônios. Esses neurônios são chamados de neurônios de primeira ordem. Primeira ordem porque parte do receptor e chega no sistema nervoso central, nesse caso na medula espinal. Esses neurônios de primeira ordem, cujos corpos estão localizados fora do sistema nervoso central e, portanto, aqui é um gânglio da raiz posterior. Esses neurônios de primeira ordem fazem sinapses com neurônios de segunda ordem. Neurônios de segunda ordem levam a informação da medula espinal até o tálamo. E nota um detalhe, essas informações foram captadas do lado direito do corpo. Os neurônios de segunda ordem dessa via, a via anterolateral, elas recebem as informações do neurônio de primeira ordem do lado direito, mas as suas fibras vão para o lado esquerdo do corpo. Então a interpretação dessas sensações relacionadas do lado direito vão ser interpretadas do lado esquerdo. E os neurônios de segunda ordem passam então pelo bulbo, mesencéfalo, tronco encefálico e chega lá no tálamo. Geralmente as informações chegam no tálamo. O tálamo é como se fosse um centro de redistribuição do sistema nervoso. E essas fibras dos neurônios de segunda ordem fazem sinapses com neurônios de terceira ordem. E os neurônios de terceira ordem vão do tálamo, neurônios de terceira ordem, do tálamo para o córtex cerebral, numa região conhecida como área somatosensorial. Você consegue interpretar conscientemente. Por exemplo, você sabe diferenciar a sensação de queimar com a picada de uma formiga, por exemplo. Você sabe diferenciar se está frio ou se está calor. Você sabe diferenciar se alguém está tocando levemente na sua pele ou está exercendo uma grande pressão. Você consegue interpretar isso conscientemente, consegue perceber, é uma percepção, porque essas informações chegam também no córtex cerebral. Falei para vocês da área somatosensorial primária. Então é a área cortical, essa área aqui azulzinha. Se uma formiga pica no meu dedinho do pé, eu vou fazer isso aqui? Não, eu vou bater no dedinho do pé, eu sei que a formiga está lá. Como é que eu sei que a formiga está lá? Ah, porque eu tenho receptores. Legal, mas como é que o meu sistema nervoso central sabe que essa formiga está no dedinho do pé e não está aqui na orelha? Porque, vê bem, eu podia interpretar, opa, formiga picando, mas não saber onde ela está. Eu consigo saber precisamente onde ela está por causa da área somatosensorial primária. Seria como um mapa de você no seu sistema nervoso central. É um você pequenininho no seu sistema nervoso central. Olha que bonito isso. O tamanho da área cortical depende mais da quantidade de receptores presentes do que do tamanho da área do corpo. Por exemplo, você tem muito mais receptores na sua mão do que no seu tórax. Olha o tamanho da área cortical dedicada a receptores relacionados às suas mãos. Já no tronco, olha o tamanho aí da área cortical. O tronco tem pouco receptor, eles são muito mais espaçados. Na mão não, a gente concentra grande quantidade de receptores. Então, grande quantidade de área cortical para poder interpretar. É por isso que no escuro você anda assim, ó. Com a sua mão, você não anda assim, com o seu tronco para frente. É aqui que você tem receptores. Lábios, ó, quantidade de receptores que a gente tem nos lábios. Língua, região aí da boca em geral, grande quantidade de receptores. Quer ver como é que o seu sistema nervoso central te enxerga? Te enxerga assim, chamado homúnculo de Penfield. Ó, grande quantidade de receptores para as mãos, para os lábios, para a língua. Se a gente pega o mapa da área somatosensorial primária para um cãozinho, por exemplo,
grande quantidade de área cortical relacionada ao olfato. Por quê? Porque tem grandes quantidades de receptores relacionados ao olfato. Então tem sentido essas sensações somáticas de forma geral chegar no córtex para a gente conseguir interpretar. Uma formiga te pica, você não fica só, tá doendo, mas não sabe onde dói. Você sabe interpretar conscientemente onde está doendo. Para finalizar, deixa aí para vocês consultarem com calma. A gente tem aqui um resumo da sensibilidade somática, tipo de receptor, localização e estrutura desses receptores, as sensações que eles detectam e a velocidade de adaptação desses receptores. Legal, sobre sensibilidade somática, nós vamos ficar por aqui. Legal demais você ter chegado até aqui, mas não fica com dúvida. Coloca aí embaixo que já respondemos. E aqui é o ponto onde temos um pequeno passo para um estudante de fisiologia e um grande passo para o professor que vos fala. Ajuda aí, se inscreva no canal e senta o dedo no joinha. É de graça para você e valioso para mim. Compartilhe este conteúdo com alguém que possa se beneficiar dele. Bora para a próxima aula.